Bom, gente, como prometido, segue a resolução dos 4 exercícios que eu passei em sala para vocês, ok? Então aqui nós temos uma molécula grande, né, com vários átomos, dando uma molécula um pouco menor e gás carbônico. Vamos começar por ela. Então vamos lá. Aqui eu tenho 6 carbonos, veja, eu tenho 6 carbonos desse lado eu tenho 2 e eu tenho carbono do outro lado. Então o que eu recomendo a gente fazer? A gente não balancear os carbonos por hora, porque os carbonos estão separados aqui, então fica um pouco mais difícil. Vamos balancear o hidrogênio, por quê? Porque hidrogênio só tem nessa molécula aqui, percebe? Então é ele que eu vou balancear primeiro. Então aqui eu tenho 12, aqui eu tenho 6. Quanto eu preciso ter aqui para ter 12 aqui? 12 aqui eu já tenho, aqui eu tenho 6, então eu coloco o número 2, ok? Então aí eu tenho 2 carbono 2, eu tenho 12 de hidrogênio e 2 de oxigênio. 12 e 12, hidrogênios estão ok, perfeito? Agora nós vamos tentar balancear os carbonos e os oxigênios. Vamos lá, ó. Aqui eu tenho 2 oxigênios, ok? Aqui eu tenho 2 oxigênios, com 2 oxigênios, então aqui eu tenho 4. Veja, aqui eu tenho 6, gente. Então o que eu posso fazer para tentar igualar desse lado para o lado de cá? Então veja, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2, eu poderia ter 4 aqui, oxigênios. Como? Colocando um 2 aqui. Ok? Quando eu coloco um 2 aqui, o que eu percebo? Eu percebo que eu faço virar 4 oxigênios, 2 vezes 2 é 4. Aqui eu tenho 2 oxigênios, 4 com 2 dá 6. Então, hidrogênio e oxigênio fechou. Vamos ver se o carbono deu certo. Carbono é 6 aqui, não é? 2 vezes 2 é 4, então aqui eu tenho 4. Mais 2 eu tenho 6. Fechou esse exercício. Perfeito? Vamos para o próximo, então. Esse eu tenho 4 carbonos. Aqui eu tenho um carbono. Veja, o carbono só tem nessa molécula. Fica fácil de balancear. Aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 1. Para ficar 4, eu ponho 4. Perfeito? Veja, aqui eu tenho 10 hidrogênios. Aqui eu tenho 2 hidrogênios. O que eu faço aqui para ficar 10? Coloco o número 5. 5 vezes 2, 10 hidrogênios, 10 hidrogênios. Carbono e hidrogênio está balanceado. Faltou oxigênio. Veja, aqui eu tenho 2. E veja, aqui eu tenho 4 vezes 2, 8. Mais 5, então 8, 9, 10, 11, 12, 13. Veja, aqui eu tenho 13. Tem algum número que eu multiplique aqui para dar 13, gente? Fica difícil fazer esse balanceamento. Então, o oxigênio é aquele caso onde não tem o que eu fazer aqui para poder balancear essa galera. Por quê? Não tem um número que eu multiplique vezes 2 para dar 13, né? Porque ficou um número ímpar de oxigênios desse lado. E aqui não tem como fazer isso. Então, o que a gente pode fazer? Multiplica toda essa equação por 2. Quando a gente multiplica por 2 o que a gente já balanceou, isso eu já balanceei, não foi? Então, aqui virou 2. Esse eu ainda não balanceei, deixo quieto. Esse aqui de 4 passou a ser 8. Esse de 5 passou a ter 10. Perfeito? Então, como a gente já tinha balanceado carbono e hidrogênio, vai bater igual. O que eu preciso é tentar balancear agora oxigênio. Vamos ver. 8 vezes 2, eu tenho agora 16, perfeito? Mais 10, né? 10 vezes 1 aqui, porque 1 embaixo a gente não coloca. 10 vezes oxigênio, então é 10 oxigênios. Com 8 oxigênios que eu tenho aqui, quanto que eu tenho agora? 18. Agora ficou fácil de balancear, percebe? Né? Então eu tenho 18 não, falei errado, desculpa. 8 vezes 2 eu tenho 16. Com 10 eu tenho 26. Deu para entender? Então aqui, ó, 8 vezes 2, 16, certo? Com 10, 26. O que eu faço para dar 26 aqui? Ora, 13 vezes 2. 13 vezes 2, 26. Fecha a conta. Entendeu? Então, a gente balanceou tudo primeiro. Vimos que o oxigênio não tinha como, porque dava um número ímpar. Vezes 2 não tem como para dar número ímpar. Multiplicamos por 2, a gente resolve a equação. Vamos para a próxima. Ferro, eu tenho aqui só 1. Aqui eu tenho 2. O que eu faço com esse lado para que tenha 2 também? 2. Ok?
Automaticamente o enxofre agora vai ter 4, não é? Aqui eu tenho um enxofre, ó, 2 vezes 2 é 4. Aqui eu tenho um enxofre, então aqui eu tenho que ter 4 enxofres, ok? Nunca mexo no númerozinho de baixo, sempre no coeficiente que é o de cima. E o oxigênio, que é o quem faltou balancear, ó, veja, tenho 3 aqui, 4 vezes 2 eu tenho 8, 8, 9, 10, 11. Tem algum número vezes 2 para dar 11? Não tem, então o que eu faço? Multiplico a equação por 2, o que eu já balanceei, o que era 2 vira 4, esse eu não balanceei ainda, esse eu já tinha balanceado, né, ferro, aqui eu já tinha feito a relação, então aqui vira 2, e aqui, que era 4, virou 8. Então vamos de novo. Como ferro e enxofre já tinha balanceado, vai dar certinho. Precisamos ver o oxigênio. 2 vezes 3 dá 6. 4 vezes 2, não, desculpa, 8 vezes 2, 16. 16 com 6 dá 22, ok? 16 com 4 é 20, 16 com 6, 22. Para dar um número 22 aqui, o que eu coloco? 11. 11 vezes 2, 22. Perfeito? E aí, tudo fica balanceado. Equação balanceada também, né? Podemos conferir, ó. Aqui não tem 22? Aqui eu tenho 2 vezes 3 é 6. 8 vezes 2, 16. Perfeito? 16 mais 6, 22. 11 vezes 2 também é 22. Balanceada a equação. Agora essa última. Nitrogênio com nitrogênio está balanceado. Hidrogênio, aqui tem 3, aqui tem 2. Opa, já complicou minha vida aqui, ok? Oxigênio dá para balancear? Veja, aqui tem 2, aqui tem 1, aqui tem 1. Opa, está balanceado. Então veja, o hidrogênio que me deu problema aqui, né? Se o hidrogênio me deu problema aqui, porque aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 3, o que eu faço com a equação? Multiplico ela por 2, perfeito? Então aqui vai a 2, né? Como aqui deu um rolinho, né, com hidrogênio, eu não posso colocar ainda o coeficiente aqui, porque eu vou esperar para ver o que vai dar. O oxigênio a gente já tinha balanceado, né, que é 1 e 1, então aqui a gente põe um 2, né? Aqui a gente vai pôr um 2 também. Então agora vamos tentar ver o que a gente pode fazer da vida. Aqui deu 4, não deu? Aqui deu 2. Para ter 4 aqui, o que eu faço? 2, perfeito? Então agora eu tenho 4, né? Tenho 4 hidrogênios e aqui eu tenho 3. Então essa equação aqui deu aquele problema, né? Uma equação difícil de ser balanceada. Então eu tenho que pensar de uma maneira diferente, tá, gente? Eu vou ter que balancear isso aqui diferentemente. Então veja, aqui é 3, não é? Aqui é 2. Tem algum jeito de eu chegar próximo desses valores? Então eu vou reescrever a equação. E a gente vai ter que pensar de maneira diferente. Veja, esse tipo de exercício é um exercício extremamente difícil. Ele pode aparecer na prova, mas ele vai aparecer em exceção, ele não vai ser a regra da prova, tá? Então veja, 3 e aqui 2. Um número que multiplicado vezes 3, eu consigo fazer a mesma coisa aqui, multiplicar o número vezes 2 para dar o mesmo número. Qual que vocês acham que é interessante? Ó? 2 vezes 3 não é 6? E 3 vezes 2 não é 6? Opa, a gente chegou em algum patamar que faz sentido agora, vocês concordam? Então agora veja, eu tenho 6 hidrogênios, 2 vezes 3 é 6, e aqui eu tenho 3 vezes 2 hidrogênios, eu tenho 6 também. Então eu fiz uma regrinha aí de mínimo múltiplo comum, para a gente poder descobrir isso. E que é um pouco difícil, é trabalhoso essa questão. Aí eu vou balancear o resto agora com esse coeficiente que eu preparei. 2 nitrogênios, 2 nitrogênios. Agora eu tenho 2 oxigênios com 3 oxigênios. E agora, né, gente? Veja, 2 oxigênios com 3 oxigênios. Complicou minha vida, né? Porque agora eu tenho 2 com 3, eu tenho 5. E aqui não tem um número que eu multiplique para dar 5. Né? 2 vezes algum número para dar 5. Aí eu vou ter que partir para uma multiplicação por 2. Então, além de eu fazer aquela relação 2 vezes 3, 3 vezes 2, eu ainda tenho que multiplicar a equação por 2. Então, aqui ficou 4, aqui ficou 4, e aqui ficou 2 vezes 3,
6, pessoal, ok? 4, 4 e 6, perfeito? Agora vamos ver quanto, como o nitrogênio e o hidrogênio já tinha balanceado, vai dar certo. O nosso problema é o oxigênio. Agora eu tenho 4 oxigênios com 6 oxigênios. Veja, quanto eu tenho agora? Eu tenho 10, percebe? Então, um número vezes, para dar 10, é 5. 5 vezes 2 é 10. Equação balanceada. Essa é a mais difícil das 4. O resto das 4 dava para fazer tranquilamente por essa regrinha, inclusive, de multiplicar por 2 nesses dois casos, que foi aonde as equações não batem, né? Onde eu tenho número ímpar, geralmente, eu tenho aqui uma molécula onde tem aqui um númerozinho par, aí eu vou ter que partir para multiplicação por 2. Essa, multiplicando por 2 não deu, eu tive que fazer aquela relação 2 vezes 3, 3 vezes 2, e depois ainda multiplicar por 2 para acertar os oxigênios. Perfeito? Bom, gente, bons estudos. É como eu falei, esse exercício é exercício de tentativa e erro, né? Tem uma regrinha, mas nem sempre a regrinha funciona. Vale o estudo, vale vocês pegarem o jeito, fazendo e refazendo exercícios, ok? Tchau, tchau, gente.